3 sinais que Deus está te protegendo neste exato momento. Há momentos na vida em que tudo parece confuso. As portas não se abrem, os ventos mudam de direção e o coração começa a se perguntar: será que Deus ainda está cuidando de mim? Mas hoje, neste exato momento em que você está aqui, não por acaso, mas por propósito, Deus quer abrir os seus olhos espirituais para algo muito maior. Existem sinais claros, silenciosos e profundos de que Ele está te protegendo, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece contra você. Este vídeo é para você que está cansado, para você que está lutando, para você que precisa de uma resposta, de um sinal, de uma direção. Hoje você vai descobrir 3 sinais poderosos que mostram que Deus está te guardando agora no invisível, na guerra espiritual e na sua caminhada diária. Respire fundo. A partir de agora, abra sua mente e seu espírito. Porque se você está vendo este vídeo, Deus já começou a agir na sua vida. Antes de revelarmos os 3 sinais, é importante que você entenda algo profundo. Nada no mundo espiritual acontece por acaso. Existe um movimento constante, forças que se levantam, portas que se abrem, caminhos que se fecham. E no centro de tudo isso existe um Deus que vê antes, age antes e protege antes. Imagine agora, apenas por um segundo, uma estrada deserta ao amanhecer. A névoa cobre o horizonte. Tudo parece silencioso, mas algo está prestes a mudar. Porque enquanto a maioria não percebe, Deus já está se movendo nos bastidores da sua vida. Há batalhas que você nunca viu. Há perigos que você nunca encontrou. Há situações das quais você foi afastado, porque Deus decidiu que não era o seu tempo, não era o seu momento, não era o seu fim. Esse vídeo não é entretenimento. Este vídeo é direção espiritual. É um alerta. É uma revelação, é um despertar. Agora, preparado espiritualmente, vamos para o primeiro sinal. Sinal 1. Deus te protege quando Ele te remove do perigo que você não viu. Às vezes você sente que algo saiu do controle. Planos que não deram certo, pessoas que se afastaram, portas que simplesmente não abriram. Mesmo você tentando com todas as forças. Mas aqui está a verdade espiritual. O primeiro sinal de que Deus está te protegendo é quando Ele te afasta silenciosamente de algo que teria destruído você. Você não viu, você não sentiu, você não imaginou. Mas Deus viu o ataque antes que ele chegasse. Ele enxergou a queda antes que você tropeçasse. Ele percebeu a intenção antes que a pessoa revelasse. Então ele te tirou daquele lugar, daquela rota, daquela companhia. Foi livramento, foi proteção. Foi Deus dizendo, não é por aí. Eu tenho algo melhor para você. E talvez neste exato momento, você esteja questionando por que algo não aconteceu. A pergunta é, e se isso foi Deus te protegendo de algo muito maior? Nem toda frustração é derrota. Às vezes é escudo, às vezes é braço estendido. Às vezes é Deus te guardando de um futuro que você não suportaria. Sinal 3. Deus te protege quando Ele te afasta do que você não conseguiu entender na hora. Existem momentos na vida em que algo ou alguém sai do nosso caminho de maneira inesperada. Uma porta se fecha sem explicação. Uma pessoa se afasta do nada. Uma oportunidade que parecia perfeita simplesmente não acontece. E na hora tudo isso dói, confunde, desequilibra. Mas mais tarde, quando a poeira baixa, você percebe. Foi proteção. Sim, Deus protege você até mesmo tirando coisas que você achava que precisava. Você não viu a inveja que Ele viu. Você não ouviu as conversas que Ele ouviu. Você não percebeu a intenção oculta que Ele detectou. Você não identificou o perigo que Ele bloqueou. E mesmo quando você pediu, insistiu, buscou e desejou, Deus disse silenciosamente, não. Não como rejeição, mas como proteção. Não como perda, mas como livramento. Não como punição, mas como amor. É difícil compreender isso quando o coração está ferido. Mas é exatamente nos afastamentos inesperados que Deus mostra que está cuidando de você, em um nível que você não consegue imaginar. Deus não tira algo da sua vida sem estar te guardando de algo maior. Às vezes Ele separa você para evitar destruição emocional. Às vezes Ele fecha portas para evitar prejuízos. Às vezes Ele muda rotas para te livrar de ambientes tóxicos, relacionamentos perigosos e caminhos que acabariam destruindo o seu destino. E mesmo que você sinta saudade, mesmo que você questione, mesmo que você não entenda, existe uma verdade espiritual profunda acontecendo nos bastidores. Quando Deus permite distanciamentos repentinos, Ele está te colocando em uma rota segura. Você não perdeu.
Você foi preservado. Você não foi rejeitado. Você foi protegido. Você não foi deixado para trás. Você foi conduzido para algo muito maior. Um dia você ainda vai agradecer a Deus por tudo o que Ele te tirou do caminho. A proteção que você não vê, mas que muda tudo. Há um tipo de proteção divina que é tão silenciosa, tão discreta, tão invisível aos olhos humanos, que muitas vezes você nem percebe que foi guardado. Mas mesmo assim, Deus estava lá, te livrando de coisas que você nem imaginava. Quantas vezes você saiu de casa alguns minutos atrasado e só depois descobriu que houve um acidente no caminho? Quantas vezes você sentiu um peso estranho no coração e decidiu não ir a algum lugar? E mais tarde percebeu que teria sido uma cilada? Quantas vezes uma simples mudança de rota, um atraso, um imprevisto, algo me disse para não ir, salvou você de situações que só Deus conhece? Isso não é coincidência. Isso é cuidado divino. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Isso significa que, enquanto você vive sua rotina, enquanto você trabalha, enquanto você anda pelas ruas, existem batalhas espirituais sendo travadas em seu favor que você nunca verá com os olhos naturais. Você não vê o anjo bloqueando a seta. Você não vê o perigo sendo desviado. Você não vê a armadilha sendo desfeita. Você não vê o inimigo sendo impedido. Mas Deus vê tudo. E Ele age primeiro. É por isso que muitas vezes você sente como se tivesse sido empurrado para longe de certas decisões. É por isso que algumas coisas parecem dar errado, mas na verdade estão dando certo. Só não do jeito que você imaginava. É por isso que você está vivo, protegido, guardado, mesmo quando você não percebe. A proteção divina é como um escudo invisível que te acompanha em cada passo. Um escudo que vai à sua frente quando você não sabe o que vem pela frente. Um escudo que te cobre quando você não sabe de onde o ataque viria. Um escudo que te segura quando você não teria força para segurar a si mesmo. E talvez se Deus te mostrasse tudo o que Ele já te livrou, você se ajoelharia agora mesmo e choraria de gratidão. Esse é um dos maiores sinais do amor dele. A proteção que você não viu, mas que mudou a sua história sem que você percebesse. Quando Deus afasta pessoas para te proteger, há momentos em que a proteção de Deus não vem em forma de livramento físico, nem de paz sobrenatural, nem de anjos invisíveis. Às vezes, a proteção dele vem quando ele remove pessoas, oportunidades e caminhos da sua vida. Mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, é difícil aceitar isso. É difícil compreender quando alguém se afasta, quando uma amizade esfria, quando um relacionamento termina, quando uma porta que parecia perfeita simplesmente se fecha. A primeira sensação é de perda, a segunda é de confusão. E se você não vigiar, o coração começa a se machucar. Mas muitas vezes, justamente nesse momento, Deus está realizando um movimento silencioso e poderoso. Ele está te protegendo de algo que você não viu, mas Ele viu. Tem pessoas que você queria manter por perto, mas Deus sabia que mais adiante elas te trariam destruição. Tem portas que você estava prestes a entrar, mas Deus sabia que ali dentro havia armadilhas espirituais. Tem relacionamentos que você insistia, mas Deus enxergava conversas, intenções e pensamentos que você nunca soube. Tem alianças que pareciam boas, mas Deus conhecia o futuro e sabia que aquilo iria desviar o seu propósito, enfraquecer a sua fé, quebrar sua paz e confundir seus passos. É por isso que Ele afasta. É por isso que Ele corta. É por isso que Ele encerra ciclos. Não por rejeição, mas por proteção. Você pode até perguntar: mas Deus, por que tirou isso de mim? E Ele responde em silêncio: porque eu amo você demais para permitir que algo te destrua lá na frente. A proteção divina às vezes tem gosto de perda, mas sempre tem propósito de cuidado. E um dia, lá na frente, quando você olhar para trás, vai perceber: a amizade que terminou te salvou. O relacionamento que acabou te livrou. A porta que fechou te redirecionou. O atraso te guardou. O não te protegeu. Nenhuma remoção divina é castigo. Toda remoção divina é preservação. E quando Deus tira, é porque Ele está preparando algo melhor, mais leve e mais alinhado ao futuro que Ele desenhou para você. Você não perdeu. Você foi protegido. Quando Deus te dá discernimento para perceber o perigo antes que ele aconteça, há um tipo de proteção divina que não vem em forma de livramento imediato, nem de paz que te envolve, nem de um desvio inesperado no caminho. Ela vem dentro da sua mente e do seu espírito, como uma luz acesa no meio da escuridão. É o discernimento.
Aquela capacidade sobrenatural de perceber o que seus olhos não veem, mas o seu coração sente. Muitas vezes Deus te protege dando discernimento antes que o perigo aconteça. É quando você olha para algo ou alguém e simplesmente sente que tem algo errado. É quando uma oportunidade parece boa demais, mas dentro do seu espírito nasce um alerta silencioso. É quando uma pessoa diz palavras bonitas, mas você percebe que a intenção não combina com o discurso. É quando você está prestes a tomar uma decisão, mas algo dentro de você pede: espera, ora, não vai agora. Isso não é paranoia. Isso não é medo. Isso é discernimento espiritual. Um presente que Deus dá a quem busca permanecer no caminho dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele identifica perigos antes que eles se manifestem. Ele sussurra conselhos que salvam caminhos, relacionamentos, finanças e até a própria vida. E quantas vezes esse discernimento já te livrou? Quantas vezes você não soube explicar o motivo, mas decidiu não avançar, e depois percebeu que Deus estava certo? Quantas vezes você foi poupado de discussões, escolhas, alianças e lugares que teriam trazido prejuízo emocional, espiritual ou até físico? Discernimento é proteção. É Deus abrindo teus olhos espirituais para ver o que a tua visão natural não alcança. É Ele te tirando de conversas que não edificam, de ambientes que não te fazem bem, de pessoas que não têm o coração alinhado ao propósito que Ele tem para você. E talvez você já tenha sentido isso recentemente. Uma inquietação. Uma percepção estranha. Uma sensação de que precisava se afastar. Uma intuição que não parava de te alertar. Não ignore esses sinais. Quando o Espírito Santo te dá discernimento, Ele está te guardando de algo que você não precisa enfrentar. Discernimento não é para gerar medo. É para gerar segurança. É Deus dizendo: eu estou te guiando. Escuta a minha voz. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, sua vida flui com mais paz, mais sabedoria e muito mais proteção. Quando Deus te fortalece no dia mau para que o inimigo não te vença, há momentos na vida em que a verdadeira proteção divina não está em livrar você do problema, mas em fortalecer você dentro do problema. Porque existem batalhas que Deus não tira. Ele te fortalece para vencer. Existem lutas que Ele não remove. Ele te capacita para suportar. Existem gigantes que Ele não derruba de imediato. Ele faz você crescer até o ponto de encará-los sem medo. E essa é uma das formas mais poderosas de proteção que existem. Quando Deus te torna mais forte do que aquilo que queria te destruir. A Bíblia diz: quando sou fraco, então sou forte. Porque a força não é sua. É dele operando em você. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Não é fácil. Não é leve. Não é rápido. Mas de alguma forma você está aguentando, você está suportando, você está avançando. Você não desabou completamente. Mesmo que tudo dentro de você tenha sido atacado. E sabe por quê? Porque Deus está te sustentando. Há dores que você já deveria ter sucumbido. Há perdas que eram para ter destruído sua fé. Há pessoas que te feriram de uma forma que, humanamente, era para ter te quebrado por dentro. Há tempestades que eram para ter te engolido. Há noites em que você não tinha força nem para orar. Mas mesmo assim você continuou. Isso é Deus te protegendo por dentro. Proteção não é apenas livrar. Proteção é te tornar inabalável. Proteção é Deus te fazer levantar quando você não teria força. Proteção é Deus te ensinar a lutar com armas espirituais que você nem sabia que tinha. Proteção é Deus moldando sua fé no vale para que você esteja preparado para a vitória na montanha. E sem perceber, você já venceu muitas batalhas que tentaram te destruir internamente. A ansiedade tentou e você está aqui. O desânimo tentou e você está aqui. A injustiça tentou e você está aqui. A solidão tentou e você está aqui. O inimigo tentou e Deus não permitiu. Porque quando Deus decide proteger você, Ele não apenas afasta o perigo. Ele te fortalece para que mesmo se o perigo vier, você esteja preparado. E esse fortalecimento não é apenas para hoje. Ele está te preparando para coisas maiores, para responsabilidades maiores, para vitórias maiores, para um propósito maior. Se hoje dói, é porque Deus está te moldando. Se hoje pesa, é porque Ele está te capacitando. Se hoje é difícil, é porque Ele está te construindo por dentro. E quando Deus constrói você por dentro, ninguém pode destruir você por fora. Chegamos ao final desta mensagem, e se você permaneceu até aqui, saiba de uma coisa:
Não foi por acaso. Há algo que o Espírito Santo está querendo ministrar ao seu coração. Talvez você tenha ouvido cada palavra sentindo como se fosse Deus falando diretamente com você. Talvez em algum momento deste vídeo, você tenha sentido paz, esperança, ou até mesmo uma emoção inexplicável. Isso é a presença de Deus confirmando que Ele está com você, Ele está te guardando, e Ele está te conduzindo por um caminho seguro, mesmo quando você não entende tudo o que acontece. Hoje você aprendeu que a proteção divina não é apenas um conceito bonito. É uma realidade diária. Deus te protege quando fecha portas, quando te dá paz, quando envia livramentos invisíveis, quando remove pessoas, quando te dá discernimento e quando te fortalece para enfrentar batalhas que você jamais venceria sozinho. Você é guardado, acompanhado, sustentado e amado por um Deus que não dorme, não falha e não abandona seus filhos. E talvez você esteja vivendo um momento difícil, um tempo de incerteza ou até mesmo um período de angústia. Mas ouça isso. Se Deus ainda não permitiu sua queda, é porque Ele ainda está escrevendo a sua vitória. Se você ainda está de pé mesmo com tudo o que enfrentou, é porque o Senhor te sustentou com a mão direita da sua justiça. Nada passou despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima que você derramou foi ignorada. Nenhuma oração que você fez foi esquecida. Nenhum medo que te atingiu foi invisível ao coração de Deus. Ele esteve com você em cada passo. Ele está com você agora. E Ele continuará com você até o fim. Por isso, antes de encerrar este vídeo, respire fundo e permita que esta certeza entre na sua alma. Você é protegido. Você é cuidado. Você é guardado pelo Altíssimo. E nada poderá impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Agora, eu quero te fazer um pedido especial. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários uma frase de fé. Pode ser simples como: Deus está me protegendo. Porque quando você declara isso, a sua fé se fortalece. E você também abençoa outras pessoas que lerão seu comentário. Aproveite também para curtir este vídeo. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas que precisam ouvir esta mensagem. Compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Você pode ser a resposta de oração dessa pessoa hoje. Se ainda não é inscrito no canal Excelsis Cristo, eu convido você a se inscrever agora. Aqui você vai encontrar orações, reflexões, histórias bíblicas e mensagens que fortalecem o espírito, renovam a fé e aproximam você ainda mais de Deus. E se puder, ative o sininho para receber todas as próximas mensagens. Antes de irmos embora, quero guiar você em um breve momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por cada pessoa que ouviu esta mensagem até o final. Que o Senhor cubra esta vida com tua proteção divina, fortaleça o coração, renove a fé, traga paz onde há inquietação e derrame sabedoria para todas as decisões. Livra de todo mal visível e invisível. Guarda o caminho, guarda a mente, guarda o espírito, e que a tua presença seja real em cada passo. Em nome de Jesus, amém. Agora fique um instante em silêncio. Apenas permita que a presença de Deus toque seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu te vejo no próximo vídeo do canal Excelsis Cristo.